Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Roberta, a sua professora de História, e hoje a gente vai ver a semana 5 do PET 3. Na semana 5 do PET 3, a gente continua tratando dos conteúdos relacionados ao Segundo Reinado, né? Então, entre as semanas 2 e 5 do PET, nós estamos estudando, construindo as habilidades 15 e 18 do currículo de História do oitavo ano. Então, isso a gente vai fazer de forma paulatina, ou seja, devagar, para que vocês fixem esses conteúdos, né? Para entender os aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais durante esse período da nossa história, que é o período imperial brasileiro, certo? Então aqui a gente vai ver alguns aspectos do segundo reinado. Então os anos finais do segundo reinado, que vai falar aí, a gente já viu sobre a Guerra do Paraguai, né? A Guerra do Paraguai foi um acontecimento muito marcante na história do Brasil, né? Do segundo reinado. Esse conflito foi travado aí de 1864 a 1870. E nesse conflito, Brasil, Argentina e Uruguai, formando a Tríplice Aliança, lutaram contra o Paraguai, que era governado na época por Francisco Solano Lopes. O Brasil ele venceu esse conflito, porém trouxe consequências para a economia do país, que foi o endividamento, como vocês estão vendo aqui, né, com bancos ingleses, devido à questão de comprar suprimentos, armas, né, para poder lutar no conflito. Então houve esse endividamento, guerra gera gastos, certo? E a inflação, ela cresceu bastante devido à emissão de moedas, né? O exército, na época, ele não tinha tanto prestígio, tanta influência. E a Guarda Nacional, ela tinha muito mais prestígio. O exército era como se entendia na época, era uma instituição muito mal organizada, né? Mas durante o período da Guerra do Paraguai, o exército que se mostrou muito organizado, ao contrário do que pensavam, ele ganhou destaque na sociedade. Mas, por outro lado, ele não ganhou influência política, né? É, Dessa forma, esses soldados, né, que lutaram ao lado de argentinos e uruguaios, que eram de governos republicanos e tomaram conhecimento do que eram esses governos republicanos, combatendo esse general Solano Lopes, né? Eles tomaram conhecimento do que era os tipos de governo republicano, né? Que nesses governos os soldados até então combatentes eles tinham prestígio, né? Até mesmo eles tinham influência política. Com isso eles começaram a falar, opa, mas por que aqui no Brasil a gente não tem, né? Outra coisa que aconteceu também foi a simpatia pelas causas de alguns militares, né, pela causa abolicionista, já que muitos escravizados lutaram nos combates em troca de liberdade e isso acabou gerando essa simpatia, essa empatia com a causa abolicionista, certo? Em 1870 houve aí a fundação do Partido Republicano. Então, aqui, pressão pelo fim da escravidão, gastos com guerras. O Brasil, gente, foi o último país a abolir a escravidão, né? Enquanto outros países já independentes tinham feito essa abolição, o Brasil ia empurrando com a barriga, fazendo abolição aos poucos, criando leis como a lei dos sexagenários, que proibia, primeiramente, a de tráfico de escravos, a proibição de tráfico de escravos, né? Houve aí em 1850, que gerou o fim do tráfico, né?
Então as pessoas não podiam mais comprar escravos, escravizados que vinham da África, certo? Era proibido a chegada de navios negreiros no Brasil. Posteriormente veio a lei dos sexagenários, a lei do ventre livre, né? São eventos aí que vão fazer com que o, a escravização vá caindo por terra, né? Mas são leis que vão libertando aos poucos, a lei do ventre livre, como eu disse para vocês, e vão libertando aos poucos, até que em 1888, um ano antes da proclamação da República, é assinada a Lei Áurea, que acaba com a escravização no Brasil. Só que foi muito tardia. Até aí, a monarquia já havia perdido praticamente todo o prestígio que tinha, né? É inegável a gente falar que o Brasil ele vai se tornar uma nação a partir aí do Segundo Império, né? Vai se consolidar como nação na figura do Pedro II, de Dom Pedro II, porém a monarquia acabou sendo minada, né? Por esses sistemas aí, questão religiosa, questão escravista, a questão militar e a questão republicana. Então isso permitiu com que a família imperial fosse derrubada em 1889, certo? Já que a monarquia se sustentava principalmente na elite cafeeira fluminense e no apoio da Igreja Católica. Houve a expansão do café para outros lugares, a industrialização do Brasil durante o período do Império ainda mesmo, né, para o oeste paulista, para o sul de Minas, o boom da borracha, né, a exploração da borracha, porém esses fatores não fizeram com que se deixasse a família imperial, né? A família imperial acabou sendo derrubada aí pela proclamação da República em 1889, certo? Aqui a gente vê os resumos aqui das questões que acabaram minando o poder, né, da família imperial. Então, a questão militar, quando os militares passam a ter maior visibilidade, né, como eu disse para vocês, de uma instituição mal organizada, o exército passou a atrair os olhos dos jovens provenientes de classes sociais mais baixas, tentando aí uma ascensão social pelo exército, né? Então muitos se alistaram, mas apesar da vitória, os salários e a própria carreira militar ainda não era alvo da atenção de autoridades monárquicas. Então isso fez com que houvesse esse ressentimento entre os militares e a proclamação da República pipocasse principalmente aí no meio militar. A questão republicana traz aí as disputas, uma disputa entre os defensores da monarquia e os seus críticos, né, que afirmavam que a monarquia era um entrave, ou seja, ela atrapalhava o desenvolvimento nacional. Apesar de ter visto um surto industrial, como a gente vai ver ali para frente, durante o período da monarquia, muitos ainda afirmavam que a monarquia atrapalhava, né? Não, isso aí é coisa antiga, isso aí não tem nada de modernização e vai atrapalhar o Brasil a se desenvolver como uma nação. Então, a Guerra do Paraguai, que trouxe esse prestígio dos militares, né, foi aí também um gatilho para a questão republicana, pois os militares, como eu disse anteriormente, acabaram sendo seduzidos pelo governo republicano, né, pela ideia republicana, pensando também no prestígio que eles poderiam conquistar. Houve também a questão religiosa, né, a Igreja Católica era aí um grande apoio que o imperador, né, que o segundo reinado, né, o primeiro e segundo reinado, a monarquia ela tinha, né, uma grande aliança aí com a religião católica, que inclusive pela Constituição imperial lá, né, de 1824,
A Igreja Católica era a religião oficial do Estado, né? Então existia isso. Hoje a gente sabe, pela nossa Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, que a religião, a liberdade religiosa é uma realidade. Cada um ela tem a sua religião e pode, né? Existe essa liberdade. Naquela época, apesar de Dom Pedro II ser um grande respeitador das liberdades, ainda existia esse ponto, né, do catolicismo. Então, o regime do padroado era uma realidade. Então, houve esse conflito em 1870, que foi iniciado entre a Igreja Católica e a maçonaria, desencadeando uma grave questão de Estado, né? Que vai ter aí as causas entre divergências irreconciliáveis entre o liberalismo e o regime do padroado, certo? Então, essa grave questão do Estado, daí que ficou conhecida de Estado, né, entre a Igreja Católica e a maçonaria, ficou conhecida aí como questão religiosa. E depois nós temos as questões aí, a questão escravista, que tem aí essas leis, né, que eu tinha citado para vocês. Então, o abolicionismo ele ganha fôlego na Guerra do Paraguai devido à participação de escravizados com a promessa de serem libertados após a luta no conflito, né? E o Brasil aí, como eu disse, foi a última grande nação escravista no continente. Os Estados Unidos aboliram a escravidão 20 anos antes do Brasil, certo? Então, o escravismo brasileiro era atacado no exterior por ligas inglesas favoráveis aos direitos humanos e também pela questão de que dentro do sistema aí capitalista, a escravidão já era uma instituição que estava corroendo, né? Então, com isso também havia aí uma pressão grande, né? Internamente, os libertos, abolicionistas e republicanos e liberais combatiam o infame comércio que era aí o comércio do tráfico de escravos, né? E isso já desde a década de 1820 já era cobrado pelos ingleses uma posição, né? Quando que o Brasil ia proibir esse tráfico de escravos. Somente, assim, quase que 30 anos depois é que houve a aprovação da lei que proibia o tráfico interoceânico, né? O tráfico de escravos, que era a lei Eusébio de Queiroz, certo? Depois disso foram aprovadas algumas leis, como eu disse para vocês, né? A lei do ventre livre ou lei Rio Branco, em 1871, a lei dos sexagenários ou Saraiva-Cotegipe, em 1885, e em 1888 a lei Áurea, que tornou aí todos os escravizados libertos, né? Só que a falta de indenização aos proprietários, lesando aí o direito da propriedade, né, no caso aí com a libertação dos escravizados, acelerou a queda do império. Então, ainda aqueles que se mantinham ao lado do imperador, da família imperial, a partir aqui da Lei Áurea, acabou aí passando para o outro lado, né? Por conta aí do prejuízo que eles tiveram, certo? Aqui nós temos uma imagem do Barão de Mauá, que foi um dos grandes empreendedores no Brasil, aqui nessa época, né? O café, que era o principal produto da economia brasileira, teve seus capitais, né? O lucro que foi gerado aí com o plantio, muito aplicado aí nesse surto industrial que eu disse para vocês, certo? O Brasil até 1870, a região do Vale do Paraíba, que pega ali o sul do Rio de Janeiro, principalmente, né, a região
de Taubaté, hoje perto de Lorena, Aparecida do Norte, né? Então, era ocupada aí por extensas fazendas de café. Até 1870, o Vale do Paraíba era o lugar mais forte de produção de café, só que isso migra, né, após aí a segunda metade do século XIX. Muitos fazendeiros vão buscar novas áreas, especialmente sul de Minas e centro-oeste paulista, né, impulsionada aí pelo solo chamado terra roxa, né, que era aí aquele solo é, fértil, né, naturalmente fértil. Então, a partir dessa produção cafeeira na região do Oeste Paulista, e isso a gente explica por que a nossa região, região Sudeste, especialmente o estado de São Paulo, é o estado mais industrializado do Brasil. Justamente por conta dessa produção cafeeira, com os capitais, o lucro desse café, vai também se instalar aí as primeiras indústrias, certo? Então, essa modernização econômica vai estar atrelada também à tarifa Alves Branco de 1844, que aumenta os impostos sobre vários produtos importados, né? Atrelado ainda antes, já desde a vinda da família real do Brasil, no início, em 1808, com a derrubada da proibição das manufaturas, né? Então já começa aquela sementinha da industrialização no Brasil, e a tarifa Alves Branco vem e auxilia ainda mais, derrubando, incentivando a produção nacional, aumentando os impostos sobre os produtos importados. Então, uma lei protecionista, né? E a lei Eusébio de Queiroz, que proíbe a entrada de escravizados, que pega esse capital, que seria para a compra de pessoas, né, escravizadas, e vai aí colocar esse capital que está sendo gerado aí na venda do café, investindo em novos negócios. Esses novos negócios aí é a industrialização. E o Barão de Mauá, que era um entusiasta, né, ele vai criar diversas empresas, ele era um grande empreendedor, certo? Nessa época também, ainda no Império, vai se iniciar a extração da borracha, vai ter o ciclo da borracha que vai enriquecer muito a região e ter destaque aí até a terceira década do século XX, até mais ou menos a década de 30, certo? Então, além desses produtos de exportação conhecidos e famosos na história do Brasil, também tinha o nosso país de um gigante mercado interno que gerava um volume grande de capital, né? Esse mercado interno, que inclusive é responsável pela criação de várias cidades, né, no interior, inclusive a nossa, né, no mercado aí dos tropeiros, né, que eles compravam mulas, né, pequenos comerciantes que compravam mulas e levavam produtos de um lugar para o outro, fortalecendo aí esse mercado interno, né? E nos lugares onde ficavam, criava-se muitas vezes um ponto, né, que vai evoluir aí para uma cidade, né, um arraial, uma vila, posteriormente a cidade. Então tem aqui um relato, né, que fala sobre esses tropeiros, certo? Eu vou fazer a leitura. Os tropeiros, muitas vezes, pequenos comerciantes independentes, compravam suas mulas numa feira de gado que se realizava ao sul da província de São Paulo, de condutores que as traziam em grande quantidade do Rio Grande do Sul. Então, essa feira era em Sorocaba, certo? Além de transportar colheitas até os portos, os tropeiros ligavam as cidades do interior na direção norte, unindo as ricas zonas cafeeiras de São Paulo e Rio de Janeiro com outras regiões produtoras de açúcar na Bahia e Pernambuco, indo além com Piauí, Maranhão e Pará. Alguns acabavam comprando terras e se tornavam fazendeiros. Enquanto cidades portuárias se preocupavam mais com o comércio oceânico com a Europa do que com o intercâmbio comercial entre uma e outra, a região interiorana
de cada uma delas estava interligada por uma rede de caminhos entrecruzados por onde viajavam tropas de mulas. E isso fortaleceu muito o nosso comércio interno, tá certo? Bom, aqui nós temos as atividades, né, que vai trazer aí o que a gente viu aqui na semana 4. Então, quais os elementos que compõem as causas para a queda da economia, da monarquia brasileira? Por que a monarquia brasileira caiu? Quais foram os fatores? Né? Aqui, questão número 2, tem um texto sobre a expansão da cafeicultura no segundo reinado. Então, vocês vão ler esse texto para poder responder essa perguntinha aqui, tá? A questão número 3, a gente vê aqui, é uma questão de múltipla escolha. Vocês vão ler a questão e ver qual que está correta, qual que responde corretamente, certo? A questão número 4 é a mesma coisa, lendo a questão aqui e vendo qual que responde corretamente, tá certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar lá no privado, ok? Um abraço para todo mundo, continue se cuidando e até a próxima aula.